Bom dia, vida! Bom dia, irmãos da Igreja Batista Vida em Niterói. Bom dia também para você, meu querido, minha querida, que nos dão a alegria, a graça da companhia nesta manhã de segunda-feira para mais esta devocional. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que sobre você e sobre os seus esteja a bênção do Senhor. Hoje nós vamos começar uma série de reflexões em cima da parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. E chegando lá na altura do verso 17, a Bíblia diz assim: Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao meu e ao seu coração. Essa história provavelmente você a conhece muito bem. Um pai tinha 2 filhos e de repente o mais moço deles decide ir embora, pede ao pai a parte da herança que supostamente lhe cabia. Ele pega essa herança e vai embora viver numa terra distante, longe dos olhares do seu pai. Lá ele gasta todos os seus recursos, todo o seu dinheiro, aproveita de todas as formas que melhor lhe convinha, e daqui a pouco vem uma grande fome sobre aquela terra. Ele vê a necessidade de trabalhar porque ele não tinha mais recursos. Então ele começa a procurar trabalho, ninguém lhe dava nada, até que alguém lhe concede o emprego de cuidador de porcos. Num determinado momento, aquele moço vendo os porcos comerem, ele sente desejo de comer a comida que os porcos comiam, porque ele padecia necessidade. E então a ficha cai, ele se lembra do pai e deseja então voltar para a casa do pai, lembrando que até mesmo os funcionários do seu pai tinham comida em fartura, em abundância. Meu querido, a lição nessa manhã para a gente é a lição da humildade para reconhecer que algo que foi feito errado, uma decisão equivocada que foi tomada, precisa ter a nossa humildade de voltar atrás. Precisamos ter a consciência de que arrepender-se, humilhar-se e voltar atrás não é uma vergonha, é uma atitude de reconstrução, é a demonstração do desejo de querermos fazer certo e não errado. A Bíblia diz que, caindo em si, aquele jovem se lembra do seu pai, lembra-se dos funcionários do seu pai, lembra-se de como era a vida lá na fazenda onde ele mesmo crescera e onde ele mesmo tão amado fora, e decide então voltar. Ele diz: eu vou me levantar e vou ter com o meu pai e vou dizer para ele: Pai, eu sei que eu te ofendi, eu sei que o que eu fiz não foi correto, o Senhor tem todos os motivos para não me receber como teu filho, e eu entendo que nem como teu filho eu devo me considerar. Se o Senhor me tratar como um dos seus funcionários, para mim está bom demais. Ele se arrepende e ele então volta. E o caminho de volta é sempre o caminho da reconstrução. É sempre o caminho do recomeço. Os antigos já diziam que quem volta atrás não erra caminho. Então, meus queridos, eu quero dizer para vocês nesta hora que Deus nos dá a graça de, nessa manhã, termos a oportunidade de avaliarmos a nossa vida e deixarmos, de repente, a nossa teimosia de lado diante de algumas decisões, de alguns erros que tomamos, e sermos humildes para darmos um passo atrás e voltarmos para fazermos aquilo que é correto. Os frutos disto você verá, sempre verá. Verá uma decisão acertada e os resultados desta decisão sendo derramados sobre a sua vida. Aquele jovem foi recebido pelo seu pai. Uma festa foi dada para ele. A sua dignidade foi restaurada só porque ele decidiu voltar atrás.
Ele decidiu se arrepender e refazer o caminho. Será que não é isso que hoje a sua vida precisa? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar esta vida preciosa em tuas mãos e pedir, Deus, ajude aqui em fazendo o julgamento sobre sua própria vida. Entenda em que pontos, em que áreas precisa deixar de lado a teimosia e decidir voltar atrás, arrepender-se para tomar a decisão certa e trilhar o caminho correto. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meu querido. Bom dia, minha querida. Fiquem na paz de Jesus.